aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Planeta Humanas. Hoje a gente vai falar sobre esse tema aí, ó. 4 elementos e uma relação de amor e ódio. Como assim? A gente vai falar de novela mexicana? Planeta Humanas mudou? Não. O Planeta Humanas continua o mesmo, a gente vai continuar tratando de temas de humanas. Acontece que esse título aí eu achei o mais adequado para representar o pensamento de um cara lá da antiguidade da Grécia, que pensava também sobre aquela questão, né? Qual é a origem, funcionamento, composição do universo? Então é isso que a gente vai tratar aqui hoje, entendeu? Esse tema aí da cosmologia, dentro do pensamento, dentro da visão de um dos caras lá da Grécia Antiga, que vocês já devem saber, né? Por ser uma questão cosmológica, a gente vai tratar de um pré-socrático. E esse pré-socrático de hoje é o Empédocles. Essa ideia, né, de 4 elementos mais 2 sentimentos, fazendo uma relação aí muito louca entre eles, é atribuída a esse filósofo, é atribuída a esse cara que foi, como eu disse, né, um pré-socrático que viveu entre 490 e 430 a.C. Empédocles é um importante filósofo da escola pluralista. O que seria isso, né? Pluralista ou pluralismo. É a linha de pensamento dos pré-socráticos que vai atribuir a origem, composição, funcionamento do universo não a um único elemento, mas sim 2, 3, 4, até mesmo infinitos elementos. Esse é o pensamento do pluralista. E o pensamento do Empédocles está alinhado com essa visão, né? Não é somente um único elemento que gera todas as coisas. Para o Empédocles, a origem de todas as coisas, o arqué, no caso, é múltiplo. E eu já coloquei o número 4 ali para dar uma dica a vocês de qual é a base do pensamento desse cara. A base é essa aqui, ó. Para ele, o arqué são 4 elementos, no caso, água, fogo, terra e ar. Colocando dessa forma, eu sei que já pode vir à cabeça de vocês essa ideia aqui, né? Olha lá embaixo. A gente está falando de Avatar para os de uma idade um pouco mais avançada. A gente estaria falando aí sobre o Capitão Planeta. Quem é novinho e não conhece, pesquisa aí. Eu não vou dizer quem é, não. Mas não, né? A gente não está falando da ideia que está presente aí em nenhum desses desenhos. A gente está falando da ideia desse filósofo aí. E que se a gente for olhar na verdade, né, esses desenhos, animes, não sei, eles que já teriam bebido dessa ideia aí, né? Afinal, tempo de Empédocles não existia nem televisão, nem sonhava existir televisão, na verdade, né? Mas enfim, a ideia que fica para vocês é essa. Para o Empédocles, o arqué são 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Pelo amor de Deus, não esquece. Eu acho que nem tem como esquecer, né? Já falei tanto aqui de 4 elementos, certamente vocês não vão esquecer. Chega lá no dia da prova, cai questões sobre isso, lembra? Empédocles, Avatar. Beleza? Mas, ó, tenho que chamar a atenção de vocês para uma coisa primeiramente. O Empédocles não usa a palavra elemento para falar dessas 4 coisas aí da natureza, né? Ele usa a palavra raízes. Para ele, terra, fogo, água e ar são as 4 raízes e a partir dela, todas as coisas, o universo vai ser gerado. Então, nesse sentido, né, o universo seria a árvore que cresce aí a partir dessas raízes. E mais uma coisa importante, né? Ele usa nomes de deuses gregos para representar essas 4 raízes. Para o fogo ele usa Zeus, para o ar Hera, para a terra Aidoneus e para a água Nestes. Isso é uma informação importante para vocês terem em vista, por quê? Porque se porventura vocês vão fazer um vestibular, um Enem da vida, e for cair uma questão sobre o Empédocles, é bem possível que se use aquilo que não é de conhecimento comum, né? O que eu estou querendo dizer? Sempre que a gente pensa em Empédocles, pensa, 4 elementos. Mas nem todas as pessoas pensam lá, 4 raízes. E ainda menos pessoas pensam, para cada elemento existe lá um deus da mitologia grega correspondente, que o Empédocles usa para representar esse elemento. E aí a pessoa que vai criar a questão da prova, ela vai pensar o quê? Eu vou colocar aquilo que todo mundo sabe ou aquilo que é uma informação que só para as pessoas estudarem um pouco mais a fundo vão saber? Certamente eles vão colocar essa informação aqui, né? Aqui poucos estudam, até porque é um processo seletivo. E eles vão selecionar justamente quem sabe mais. Não é que tem um conhecimento comum, conhecimento raso, entendeu? Então, ó, anota essa questão aí, viu? Bem importante para vocês. O que mais a gente tem aqui sobre o Empédocles? O Empédocles ele cita 2 forças opostas como responsáveis por fazer com que esses elementos se agrupem, se separem e acabem formando aí tudo que existe na realidade. Eu estou falando, por um lado, do amor, que a gente conhece também por filia, né? Inclusive tem na palavra filosofia. Esse amor é responsável pela atração, pela união dos elementos, fazer com que esses elementos se agreguem e formem as coisas. Por outro lado, a gente tem o ódio, que ele chama de neikos, é também a palavra grega, né, para representar o ódio. E esse neikos é responsável pela repulsão, pela desagregação dos elementos, ou seja, pelo perecimento, pela morte das coisas. Se assim a gente pode pensar, né? O amor é o que faz as coisas nascerem, o ódio é o que faz as coisas morrerem, perecer, beleza?
Então, esse é o outro ponto importante para vocês terem em vista. 4 elementos mais 2 forças opostas. Isso, enfim, justifica o título que eu coloquei lá no início, né? 4 elementos numa relação de amor e ódio. É exatamente isso que eu queria dizer com aquele título. Para fechar essa ideia, o cosmos, o universo para o Empédocles é basicamente o resultado da relação de filia e neicos entre os 4 elementos. No caso, terra, fogo, água e ar. Nessa relação aí de amor e ódio, eles vão formando as coisas ou então fazendo com que as coisas acabem, pereçam. Essa é a dinâmica da realidade no pensamento aí do Empédocles. Entendeu? Tem que entender, viu? Última questão aqui que eu trago para vocês pensarem também sobre um tópico que é bem presente aí na filosofia dos pré-socráticos, que é a mudança. A mudança para o Empédocles, ela também se explica assim de uma maneira muito simples. Imagine qualquer coisa aí que passou por um processo de mudança. Para o Empédocles, essa mudança se explica basicamente pela mudança de configuração dos elementos que compõem aquela coisa. Como assim? Antes, a coisa era de um jeito X. Ela tinha uma configuração de elementos. Quando ela passou a ser de outra forma, basicamente, a configuração dos elementos dela passou por uma transformação, passou por uma mudança. A configuração se altera, a coisa muda. Basicamente isso. Não tem muito segredo. E aí você vê que todo o pensamento do Empédocles, na verdade, ele é bem simples. Basta você se ligar nos conceitos novos, nos conceitos específicos que esse cara traz aí para elaborar a teoria geral dele. Entendeu essas coisas? Você vai compreender muito fácil a teoria, a visão geral do Empédocles sobre o cosmos, sobre o universo como um todo, entendeu? E o principal, vai entender o título da aula, né? 4 elementos em uma relação de amor e ódio. Era isso que eu queria trazer aí para vocês. E aí, nesse ponto, eu encerro aqui a aula de hoje, né? Queria só deixar para vocês os recadinhos de sempre aí, ó. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma aula nova que eu trouxe aqui para vocês. E não esquece também o like, né? O like é bem importante como um feedback que vocês dão aí sobre esse meu trabalho, mas também é uma energia, um gás a mais para eu continuar trazendo mais e mais e mais aulas aqui para vocês, beleza? Então dá essa força, não esquece. Dito isso, né? Eu vou ficando por aqui. A gente vai se ver aí nas próximas aulas. Bons estudos para vocês e até mais.